Olá, meu prezado irmão, olá, minha prezada irmã, paz eterna de Cristo. Estamos mais com uma oportunidade, aquela oportunidade especial que Deus nos concedeu para que possamos crescer em graça, avançar no conhecimento da palavra de Deus. O apóstolo Pedro, ele fala em suas palavras que devemos crescer em graça. Isso realmente é o que nós estamos fazendo neste momento. Se agora unidos no mesmo Espírito, unidos na mesma fé, para que possamos crescer cada dia em graça através da sua palavra. E hoje nós temos um tema muito especial, que é um tema que ele trata sobre os 144 mil do Apocalipse. Quem são estes? Esse então é o assunto que nós iremos abordar durante esse estudo. Iniciaremos nosso estudo em Apocalipse capítulo 7, versículo 4, que nos diz: E ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Portanto, nesse estudo nós vamos compreender exatamente quem são esses 144 mil, de que eles foram realmente, o motivo do qual com que eles foram selados, e assim nós prosseguiremos detalhadamente dentro do estudo, até mesmo rolando aos assuntos sobre a multidão que estavam também ali do Apocalipse, das quais a palavra de Deus ali através do Apocalipse relata esse assunto. Então nós vamos decorrer dentro deste assunto e crescemos em graça cada dia. Isso é muito importante, é muito gratificante também. Isso para nós podemos regozijar mais plenamente dentro do reino de Deus, que é a sua alegria, paz e justiça no Espírito. Portanto, o Apocalipse capítulo 7, versículo 4, trata exatamente dos 144 mil selados. Este selo nós podemos já constatar aqui em Ezequiel capítulo 9, versículo 4, vamos lá, vamos lá ver a palavra de Deus. E o Senhor, disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal nas testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Portanto, o sinal, Deus, ou seja, ia marcar um povo ali, como diz a história, embora aqui que não fala homens ou mulheres nem crianças, mas estão envolvidos, porque nesse sentido a palavra de Deus trata-se o homem como um termo generalizado ali entre homens e mulheres. O que acontece? Aí, na verdade, ali a palavra já diz exatamente que o lugar é em Jerusalém. Portanto, esses que estavam em Jerusalém iam ser assinalados e, portanto, eles odiavam, eles detestavam, entendeu? As abominações que se cometiam ali no meio de Jerusalém. Isso, então, Deus estava ali, como diz assim, separando um povo especial e sinalando com o seu selo. O selo de Deus, na verdade, em si é um selo espiritual, não é um selo visível, como se fosse um chip, entendeu? Ou algo parecido ali que fosse exteriormente visto à luz do olho humano. Não. Portanto, se nós voltarmos aqui em Apocalipse capítulo 7, no mesmo versículo 4, nós podemos já constatar que os 144 mil é o que diz a palavra de todas as tribos dos filhos de Israel. Portanto, a palavra está declarando resumidamente ali que é sobre as 12 tribos dos filhos de Israel, ou seja, são os israelitas. E de que então que eles estavam o motivo com o qual eles estavam sendo assinalados. É muito importante, porque isso esclarece mais e deixa mais nós, mais próximo ali da realidade do que nós estamos sempre buscando, porque nós não chegamos a uma perfeição, como a Bíblia diz, mas porque nosso entendimento ele é gradual. A Bíblia diz assim que nós devemos crescer em graça, né? Mas uma coisa é certa, nós, no nosso espírito, nós somos perfeitos, exatamente isso.
Na verdade, os 144 mil, eles foram selados porque em si a palavra de Deus, ela trata esse assunto relacionado com a grande eminência da grande tribulação, o grande aflição que ia haver ali em Jerusalém. Isso, então, esses 144 mil não é um número físico, um número exato ali de numeral, não. Na verdade, é uma representação dos filhos de Deus que iam ser salvos ali da grande tribulação. Nós podemos ver aqui em Mateus, referente a essa grande tribulação, ou aflição, como diz a palavra, em Mateus capítulo 21, Mateus capítulo 24, versículo 21, que nos diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Uma coisa importante, meu prezado irmão, minha prezada irmã, quando a palavra de Deus nos diz aqui, desde o princípio do mundo até agora, esse presente que está afirmando que não é o presente com o qual nós estamos no século 21, especificamente no ano 2025, com o qual estou gravando esse vídeo. Não, esse presente do agora que Jesus Cristo afirma é o presente com o qual eles estavam vivendo. Exatamente. Isso está de acordo com o versículo 34, que diz que é dentro daquela geração. Vamos ler esse versículo 34. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, quer dizer, essas coisas, na verdade, assim que está tratando-se exatamente da queda do templo, dos falsos profetas, dos falsos cristos, das guerras que foram mencionadas pelo Senhor Jesus Cristo, do versículo 1, né, até o versículo 3. Vamos ler só para nossa meditação e para nosso desenvolvimento do nosso entendimento, tá? Conhecimento também. Vamos lá, Mateus 24, versículo 1 em diante. Ó. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E quando, versículo 2, Jesus, porém, lhe disse: não veres tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Ou seja, tratando-se do templo ali de Salomão. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, quer dizer, todas essas coisas relacionadas à vinda dele, a grande tribulação, e o fim do mundo, como dizer, que é o fim do século, não o fim do mundo globalizado, o mundo cósmico, não, né? Tá? Esse, na verdade, era o fim do mundo religioso. Como diz, trata-se o apóstolo Paulo, que até o final, ou seja, o fim dos séculos, ou seja, o fim do mundo religioso. Até mesmo porque em Eclesiastes, né, capítulo 1, versículo 4, diz que uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Bom, então voltando ao nosso assunto relacionado aos 144 mil, de que eles estavam então, as razões porque eles estavam sendo assinalados. Então, obviamente, então, essa grande tribulação, ela era uma catástrofe, ou seja, algo que ia acontecer ali dentro de Jerusalém, que ia ser, na verdade, se eliminado, e uma desolação, conforme o profeta Daniel fala, sobre toda a nação ali de Israel. Só que os 144 mil, que é um número que representa os filhos de Deus, que iam ser salvos, isso mesmo, exatamente desta grande tribulação. Então vamos ver isso a começar ali do Mateus, onde nós estávamos lendo, no capítulo 24, versículo 21, nós podemos constatar, a palavra de Deus nos diz que, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio, né, do mundo, até agora, nós já explicamos essa questão do agora, nem tampouco há de haver. Agora começando, olha, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Esses escolhidos, na verdade, são os 144 mil tirados dentre os judeus que creram na mensagem
proferidas ali, pregada pelos apóstolos, entendeu? Ali dentre os judeus. Então esses 144 mil foram os escolhidos, exatamente tirados. Então isso mostra claramente que os judeus foram estes escolhidos, desses 144 mil. Por quê? Porque eles creram, vamos ver isso dentro da palavra, que eles creram na mensagem do dia que estava sendo pregado para serem libertos ali da condenação que estava para vir sobre Jerusalém. Isso nós podemos ver esses registros aqui, a começar dessa grande tribulação que viria sobre Israel, aqui em Lucas capítulo 21, vamos ver do versículo 20 em diante. Aí veja só. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Tá? Então vejamos que a desolação prevista ali, da destruição do templo, da vinda do Senhor Jesus Cristo ali em juízo para Israel, ao fim do século, tudo estava relacionado à questão da invasão de Jerusalém por parte do exército romano. Nós vamos prosseguir isso mais para frente. Isso mesmo até trata de Daniel. Nós vamos voltar ainda para essa passagem, mas nós vamos aqui em Daniel, capítulo 7, deixa eu ver aqui se é no versículo 26, capítulo 7, é o versículo 9, essa passagem é muito importante, então vamos ver onde fala sobre a desolação em Daniel. Aqui em Daniel capítulo 9, versículo 26, olha o que nos diz. Daniel capítulo 9, versículo 26. 9, versículo 26. Olha o que nos diz. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, que é, na verdade, o templo de Jerusalém, aí que nós lemos ali em Mateus capítulo 24, versículo 3, tá? Não, versículo 1, e o 2 e o 3. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerras, estão determinadas as assolações. Assolações são sofrimento, aflição, tudo que está relacionado com a destruição ali do povo de Israel, dos judeus ali, daqueles que na verdade em si não estavam selados, não estavam com o nome escrito no livro da vida. Como diz aqui também o Apocalipse, capítulo 18, deixa eu ver se é o capítulo, capítulo 13, versículo 4, deixa eu ver aqui rapidinho, essa passagem que ela é muito importante, sobre os nomes que não estavam, né, no livro da vida do Cordeiro, em Apocalipse. Nós vemos isso. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Olha, vamos lá, Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Olha o que nos diz. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Portanto, na verdade em si, o que nós estamos tratando do Apocalipse é relacionado aos 144 mil, que eles em si deram ouvidos à voz da mensagem que foi pregada pelos apóstolos. Então, voltando à nossa passagem, Lucas capítulo 21, versículo 20, nós estamos examinando a palavra, crescendo em graça através do conhecimento de quem foi os 144 mil ali já que foram salvos e selados pelo próprio Deus. Nós já temos conhecimento ali que já foram os judeus, evidentemente ali pela própria passagem de Apocalipse, capítulo 7, versículo 4, que diz que era de todas as tribos de Israel. E nós estamos agora adentrando ao entendimento das razões porque eles foram selados, evidentemente ali por Deus. E nós já vimos ali então que
E as razões, em primeira instância, nós estamos vendo que foram exatamente para que eles fossem salvos ali da grande tribulação, daquela assolação que foi predita ali pelo Senhor Jesus Cristo, que viria sobre Jerusalém. Então vamos dar continuidade ao versículo 20, do capítulo 21 de Lucas. Mas quando vire Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, os que estiverem no meio dela, saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Portanto, meu prezado irmão, minha prezada irmã, todas as coisas deveriam ser cumpridas dentro daquela geração, das quais viria sobre Jerusalém, que era a grande tribulação, grande sofrimento, a aflição que viria sobre Jerusalém. Não era sobre o Brasil, algumas cidades sobre o Brasil, não era nos Estados Unidos, Itália, e assim sucessivamente. Não, era ali em Jerusalém. E os 144 mil selados de Deus, que é um número que representava ali o povo de Deus, esses estariam sendo salvos. Por quê? Porque na verdade em si, eles deram crédito na palavra de Deus. E dando continuidade, nós podemos verificar essa questão aqui, deixa eu ver aqui em Atos capítulo 21, deixa eu ver se é o versículo 20, é isso mesmo, Atos capítulo 21, versículo 20 nos diz que, e ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram: bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem e todos são zelosos da lei. Então vejamos que os judeus, eles começaram a crer na mensagem que fora ali pregada pelos apóstolos, e assim a palavra nos diz que nessa condição, nessa circunstância, é que eles foram selados exatamente para que não fossem assim agora mortos, né, através da espada, através do exército ali que invadiu Jerusalém. Isso nós podemos ver que também em Lucas capítulo 19 e versículo 43, algo muito importante sobre esse assunto. Porque dias virão sobre ti, Jesus falando sobre Jerusalém, né? Mas vamos voltar um pouco mais esse assunto, a começar aqui no versículo 41. E quando ia chegando, ou seja, quando Jesus ia chegando, né, sobre Jerusalém, e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Versículo 42, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto tem coberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados. Olha só, versículo 44, e te derrubarão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Então vejamos que Jesus Cristo está deixando claramente sobre a assolação que relata o Mateus capítulo 24, o versículo 21, que haveria uma grande tribulação, e esta tribulação exatamente que Jerusalém ia ser invadida, ia ser assolada, como Daniel fala em 26, né, capítulo 26, capítulo 9, versículo 26 ali de Daniel, sobre a assolação, que o templo ia ser derrubado. Então a grande tribulação é que, na verdade, se dava agora estava relacionado com os 141 mil que iam ser salvos desta grande aflição que viria sobre Jerusalém. Mas a palavra de Deus ali ainda trata algo muito importante também, que também havia uma grande multidão, né, das quais estavam ali. Vamos ver em Apocalipse capítulo 7, né, versículo 4. Olha o que diz. Vamos ler até mais um pouco adiante. Versículo 9. Versículo 9, isso. Depois dessas coisas, nós estávamos lendo o versículo 4, né? Agora nós estamos pulando para o versículo 9. 5 versículos depois,
que nós estamos, que do versículo 4 até o versículo 9 nós íamos ler quem seriam as 12 tribos de Israel, que não é o caso ainda. É o caso aqui. Nós falamos tribos, nós estamos falando todas elas. E agora nós pulamos aqui para o versículo 9, que diz o seguinte: depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém pôde contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Vamos ver mais um aqui. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Então vejamos que essa grande multidão que estavam diante do trono, na verdade em si, ali dessa grande multidão, isso também, eles foram salvos, mas na verdade salvos de quê? Porque em si a grande tribulação ele estava direcionado exatamente ao povo judeu ali em Israel. Por eles terem rejeitado, exatamente, por eles terem rejeitado a mensagem do Senhor Jesus Cristo, rejeitado, como diz o próprio apóstolo João, capítulo 1, versículo 11, por eles terem rejeitado o próprio Senhor Jesus Cristo. Como diz o versículo 11, do versículo aqui, versículo 11, João, capítulo 1, versículo 11. E veio para o que era seu, e os seus não receberam, né? Mas como diz a palavra, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então essa grande multidão, na verdade, era em si a multidão chamada gentios. Isso mesmo, gentios. Quer dizer, porque os judeus em si eles estavam sendo salvos da grande tribulação com qual veio sobre Israel naquela época, e eles estavam sendo salvos. Os gentios que não tinham lei, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 14, que os gentios não tinham lei, mas faziam naturalmente as coisas que eram da lei. Bom, o que acontece? Então os judeus eles foram mortos, como a Bíblia trata, porque eles os judeus ali que foram impactados isso com a grande tribulação, com a grande desolação ali de Israel, eles foram, na verdade em si, afligidos ou condenados, como diz a história, porque na verdade em si, eles não se arrependeram de suas maldades, dos seus pecados, com os quais eles pecaram contra Deus por desobediência da lei, né? Mas, na verdade, se além de não se submeter, de não terem se submetido a crer na mensagem do dia que estava sendo pregado ali pelos apóstolos, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, para que eles se arrependessem das suas maldades, né? Então foram impactados, foram condenados naquela grande tribulação. Mas então, houve um povo especial dentro dos judeus, que nós já mencionamos, por os 144 mil que deram crédito a essa mensagem, e sim, eles foram salvos, né? É o que diz o versículo 12 do capítulo 2 de Romanos: porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então, na verdade, se os que não tinham lei em si, eles, na verdade, em si, foram julgados mediante a sua consciência, como diz a palavra, porque eles não tinham lei, mas faziam coisas naturalmente que eram da lei, né? Então o que acontece? Muito dentre os gentios, ali a palavra nos diz que creram na mensagem do dia. Foi o que registra aqui em Atos, né? Vamos ler em Atos capítulo 2, versículo 41. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a ssua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, na verdade, se nós estamos lendo aqui que esses que estavam crendo, entendeu? Na palavra, exatamente aqui também eram gentios em si, porque a palavra nos diz aqui em Atos capítulo 13 e o versículo 43, vamos ler essa passagem. Versículo 43, deixa eu ver aqui, mas sinagoga,
Atos capítulo 3, versículo 47. 47, aqui. Versículo 47 e 48. É isso mesmo. Versículo 47 e 48. Olha o que diz. Porque o Senhor assim mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que seja para salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Amém? Amém. Mas veja bem, se a grande tribulação foi exatamente em Jerusalém, destinado aos judeus que estavam debaixo da lei, e se os gentios não tinham uma lei, de que eles foram salvos essa totalidade da grande multidão que descreve Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Sim, exatamente, nós vamos entender toda essa mensagem. Na verdade, qual é a salvação? A salvação, como diz a palavra, ela pode se distinguir, como por exemplo, a salvação física, que foram os 144 mil foram salvos ali da grande tribulação, que foram um evento, uma manifestação física ali do exército, da invasão de Israel por parte do exército, né, romano, vamos dizer assim, né, após no ano 70, que nós estamos estudando a escatologia consumada, e foram cumpridas, que significa que foram cumpridas todas aquelas promessas de Jesus Cristo, todas aquelas profecias de Jesus Cristo, dentro até o ano 70, né? No ano 70. Então vejamos que os judeus foram salvos daquela manifestação da invasão de Israel por parte do exército, como Jesus Cristo afirmou ali em Lucas, né? Capítulo 21, 20 em diante, capítulo 19, versículo 43 em diante. E os gentios, que na verdade não tinham leis, na verdade, e eles não tiveram participação em muitos eventos ali, dos quais Jesus Cristo estava pregando ali o reino de Deus que estava para vir a Israel. Então eles foram salvos de quê? Nós vamos então ver que essa salvação, agora nós vamos tratar da salvação da morte espiritual, ou seja, a morte adâmica, exatamente. Tanto quanto os judeus, eles foram salvos da morte física, quanto também foram salvos em Deus da morte adâmica. Da morte adâmica, pois na verdade em si, todos os filhos de Deus, eles em si, eles já têm a salvação, agora tratando-se da salvação eterna. Voltamos para ficar mais compreendido. São 3 tipos de salvação que eu quero mencionar dentro desse estudo. A salvação que por parte fisicamente dos judeus que foram salvos fisicamente da grande tribulação, a salvação agora adâmica, que na verdade a Bíblia fala em Romanos capítulo 5, versículo 12, que todos morreram, ok, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, ou seja, todos morreram espiritualmente por causa de Adão, que desobedeceu e a morte veio por ele, como diz aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 17, olha o que diz. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que acontece? Na verdade, Adão, ele não morreu fisicamente ali, ele morreu espiritualmente, ou seja, essa morte, na verdade, em si, ela é uma separação em relação à comunicação entre Deus e o homem, nesse sentido, é uma separação. Como diz Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto de vós, para que não vos ouça. Só que na verdade em si, essa questão, Deus pode sim, mesmo diante das situações de ignorância do homem, do afastamento do homem por causa do pecado, Deus sim pode escolher pessoas com quais pode sim falar, se comunicar, mesmo em plena situação. Como por exemplo, a Bíblia fala claramente ali que Davi era um homem segundo o coração de Deus.
entendeu? Noé também foi um homem segundo o coração de Deus, entendeu? Também, e dentre outros, né? E todos estes também eles passaram por a morte adâmica, entendeu? Que é a morte espiritual, porque Adão foi o primeiro homem a nascer, a ser criado na terra. Então a Bíblia diz claramente, em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram, né, e destituídos estão da glória de Deus. Embora que antes da lei de Moisés, o pecado não poderia ser imputado, né? A Bíblia claramente diz que o pecado não seria imputado porque não havia uma lei que pudesse ser estabelecida e condenar a desobediência, né? Mas, na verdade, se a Bíblia, como diz a palavra, em 5:12, capítulo 5, versículo 12, de qualquer forma, todos morreram espiritualmente. Bom, falamos agora da morte espiritual e tratando-se agora, nesse contexto, da salvação, como tratando-se da salvação eterna. Isto é, todos os filhos de Deus estiveram previamente, foram reconhecidos previamente por Deus, até mesmo antes da fundação do mundo. Exatamente isso. Em Efésios capítulo 1 e versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nós estamos tratando então da salvação eterna. Essa salvação eterna, isto é, já era previamente por Deus, entendeu? Antes mesmo que o mundo existisse. Vamos lá. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Tá? Então, nós somos predestinados como filho de Deus. Agora, houve as consequências, entendeu? Após, como dizem, o primeiro homem ter sido criado por Deus. O restante foi consequência. Por exemplo, Adão pecou, então a morte passou a todos os homens, a morte espiritual passou a todos os homens. Aí veio a lei, para que, como diz a palavra, para que o pecado fosse, na verdade, exposto. Deixa eu ver se quiser, Gálatas capítulo 3, deixa eu ver se aqui é o versículo 23. Versículo 22, promessa fosse Jesus Cristo, exatamente, vamos ver aqui essa passagem aqui de Gálatas, que diz, em Gálatas, que diz que todos, só um momento, problema técnico aqui, probleminha técnico, vamos passar para frente, passar para frente, vamos lá, então, a palavra de Deus, como diz aqui em Efésios, quando nós lemos, capítulo 1, versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então, quer dizer, nós fomos escolhidos por Deus, já fomos criados por Deus, agora não criados materialmente, mas, como disse, espiritualmente, porque a Bíblia diz que Deus é Pai dos Espíritos, né? Em Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, né? Versículo 9, deixa eu ver se é o versículo 9, versículo Hebreus, estou em Efésios, Hebreus capítulo 12, versículo 9. Visto que nós, versículo 5, acho que nós, Hebreus capítulo 12, versículo, 5, versículo, deixa eu ver aqui rapidinho, versículo 9. Nós, nossos pais, porque tem outra versão aqui, eu estava estranhando. Visto que nós respeitamos nossos pais aqui na terra, que nos corrigiam, não devemos com muito maior satisfação nos submeter à educação do Pai dos Espíritos, a fim de que possamos realmente começar a viver? Quer dizer, então está falando claramente aqui que Deus, de qualquer forma, é Pai dos Espíritos. Eu gosto de ler sempre na corrigida. Aí, ó, essa aqui que é a corrigida. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigir, e nós reverenciamos,
não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então vejamos que Deus é Pai dos Espíritos e por isso a palavra diz que, na verdade, antes que o mundo existisse, Ele nos elegeu, Ele nos predestinou, na verdade. E a Bíblia diz aqui, ainda em Romanos capítulo 8, versículo 29, que Ele nos conheceu muito antes da fundação do mundo. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. Uma outra coisa também muito importante, só para encerrar esse ponto da afirmação de que nós somos filhos de Deus desde antes da fundação do mundo. A Bíblia fala aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 14, o seguinte, olha só. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isto é, o diabo. Ou seja, os filhos participam da carne e sangue, assim como ele participou. Como assim? Vamos então explicar. A Bíblia fala claramente que Deus, ele na verdade se manifestou em carne. Olha o que diz. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Então, essa é a primeira parte desse versículo. Se Deus se manifestou em carne, o que queria ele na verdade em si? A Bíblia diz que ele é Espírito. É o que João diz, que João 4, versículo 24, que Deus é Espírito. Então, quer dizer, se ele é Espírito e ele se manifestou na carne, ele está falando que Hebreus capítulo 2, versículo 14, que diz que seus filhos fizeram a mesma coisa. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Quer dizer, é uma comparação entre a manifestação de Deus como Espírito na carne e os filhos de Deus também participando da carne. Então isso quer dizer que os filhos de Deus em si não é a carne em si. Porque os filhos de Deus é, na verdade, o Espírito. A Bíblia diz até mesmo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, versículo 50, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Então, o filho de Deus, na verdade em si, é o Espírito. Então, vejamos sobre a grande tribulação. Vamos lá, em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma grande multidão, isso muito bem, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos. Vamos ficar. E línguas que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas com paus nas suas mãos. Então essa grande multidão, na verdade em si, foram, na verdade em si, os que estavam mortos em delitos e pecados por causa da morte adâmica. É o que fala Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Olha só. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, né? E entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, na verdade, quer dizer, todos os gentios que antes estavam vivendo naquela época, eles estavam mortos espiritualmente. A palavra diz até mesmo que eles eram separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, e sem Deus no mundo. Olha o que diz o versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão pelas mãos dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos das alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora, então, quer dizer, agora veio então essa grande multidão que é representada ali em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, que na verdade em si, essa multidão foi justamente os que receberam a salvação por parte de Deus através da morte adâmica, quanto também os judeus, eles foram salvos desta
morte espiritual. Isso trata da morte espiritual, tá? Que foram restaurados, porque todos, como a Bíblia diz em Romanos 5,12, todos foram mortos por causa do pecado que alcançou a todos, né? Em versículo 23, em Romanos capítulo 3, e versículo 23. Porque todos pecaram, destruídos estão da glória de Deus. Então quer dizer que a morte alcançou todos. É por isso que a Bíblia trata agora que todos nós somos na verdade, em si, em um só Espírito. Deixa eu ver se aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 9. Gálatas capítulo 3, versículo 9. Deixa eu ver bem aqui rapidinho, aqui na nossa Bíblia. Ou seja, onde não há judeu e nem grego, né? Isso mesmo. É o que diz a palavra aqui. Vamos ver essa passagem aqui. Em Gálatas capítulo 3, versículo 28 ao 29. Gálatas capítulo 3, versículo 28 ao 29. É o que nos diz. Não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Versículo 27. Porque todos quantos foram batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Aí que vem o versículo 28. Nisto não há judeu nem grego, ou seja, não há judeu e nem gentil, ou seja, todos são um único povo, agora formando um corpo em Cristo. Isso que expressa 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Olha só. Porque todos fomos batizados em um espírito, formando um corpo, que judeus, que gregos, que servos, que livres, e todos temos bebido de um espírito. Esta que é, na verdade, em si, o corpo de Cristo. O corpo é um espiritual, tá? Um corpo espiritual. Então, nós encerramos aqui esse estudo. Graças a Deus, é o meu prazer em si examinar a palavra, crescer em graça e também repassar esse conhecimento da graça de Deus para aqueles que amam e gostam da palavra de Deus, assim como você que tem assistido aqui até o final. Então, se você chegou até esse final desse estudo, creio que você pode ter agregado algum valor espiritual à sua vida, assim como eu agrego cada mensagem, cada abertura da palavra de Deus, eu agrego valor espiritual, que isso é um prazer para mim. Também, então, eu te peço também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você também clique no sininho também para que o YouTube possa também compreender que esse trabalho tem relevância e poder também chegar como eu disse, oferecer para outras pessoas ainda que não ouviram essa mensagem, tá? Então, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e dê seu like. Deixa o seu like, isso é muito importante, tá? Para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas em outras situações que eles estão, quem sabe, assistindo outras mensagens, entendeu? Que não condiz com a escatologia consumária, que não condiz com a mensagem do Evangelho da Graça. Então eles podem ter a oportunidade de ouvir, assim como você ouviu, assim como eu tive a oportunidade também, e agora estou repassando essas grandes verdades.